Hello, flores do meu jardim! Eu me chamo Fabi, sou do ateliê Fabi Biscuit Oficial e hoje estamos em mais uma maratona com a equipe Fabi Rodrigues e vamos para esse passo a passo de uma peça linda. Os materiais que nós vamos utilizar vai ser os moldes bichinhos luxo, o molde barrigudinho sentado. A gente também vai utilizar esse molde dessa cenourinha gordinha, coisa mais linda. Todos os materiais que é encontrado no site da Fabi, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Os olhinhos resinados também são da Fabi, vou deixar tudo na descrição, tá bom? Essa cordinha de cetim, muitos chamam de rabo de rato também. Todos os materiais no site da Fabi, juntamente com o meu cupom, vai tudo estar na descrição desse vídeo. Aqui a gente também vai utilizar um papel laminado, a gente vai deixar bem amassadinho. Vamos utilizar meia bolinha de 30 milímetros também para fazer a nossa peça. E aqui eu vou utilizar um pote. Você pode utilizar aí o pote que você tiver na sua casa. Aqui eu quis um tamanho maior, que no final vocês vão ver como vai ficar lindo, mas você utiliza o que você tiver. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar a nossa cenourinha e deixar ela dar uma secada, de preferência aí de um dia para o outro, para que ela fique mais estruturada no final. Dá uma alisadinha, esses moldes são excelentes. E essa parte a gente faz aí com um dia de antecedência e deixa dar uma secadinha, tá bom? Dá uma marcação aqui pra gente dar uma acentuada nas marcações da cenourinha. E aqui você também pode escolher a cor que você quer fazer. Dá pra você fazer, inclusive, uma cenourinha num tom de rosa bem clarinho, bem pastel. Caso você faça aí um pote mais clarinho, um trabalho mais um tom mais neutro, fica lindo também. Aqui para esse meu trabalho eu fiz ela laranjinha. Aqui a gente já coloca a folha da cenourinha, que já vem também no molde. Quando eu vi esse molde dessa cenoura, eu fiquei apaixonada. Ela é muito linda, muito linda. E ela tem um tamanho ótimo, inclusive dá para fazer clipes, imã de geladeira, fica linda demais, ela é muito fofa. E aqui a gente tira a folha da nossa cenourinha, já pra gente colocar nela e já deixar ela toda já estruturadinha, secando de um dia pro outro. Ela tá querendo fugir de mim. Dá uma marcaçãozinha também com uma esteca. E aquela partezinha de baixo ali, a gente dá uma puxadinha para ela ficar um pouquinho fininha e a gente conseguir introduzir ela no orifício que a gente vai estar fazendo na nossa cenourinha. A gente faz o orifício na nossa cenourinha com a estequinha mesmo, pra gente estar colocando dentro desse orifício. Eu vou usar um araminho para dar uma segurada melhor, uma estruturada melhor. Um araminho bem fininho. Coloca ali na folha e aí a gente já pode estar introduzindo na nossa cenoura. O orifício eu fiz com uma estequinha mesmo e aí a gente coloca a folha ali, olha. O arame ajuda a dar uma estruturada, principalmente porque essa pecinha vai ficar, pendurada no nosso potinho. Então, esse arame ajuda a sustentar. Olha que gracinha que ficou. Então, essa parte a gente deixa ela dar uma secadinha para depois a gente tá utilizando. Antes, eu vou fazer mais um orifício aqui, olha, que é onde a gente vai colocar a cordinha, tá bom? E deixa ela secando. Agora, a gente vai fazer a cabecinha utilizando o molde bichinhos luxo. Aqui eu passo creme Nivea dentro do buraquinho onde vai o nariz. Passo também nas bordas desse molde, porque ele é um molde bem gorduchinho, bem fundinho. Então a gente passa o creme Nivea, passa a maisena, faz um biquinho na nossa massa pra gente introduzir ali no orifício do narizinho, tá bom? Alisa, dá aquela puxadinha, faz uma massa bem lisinha
para ficar uma peça bem lisinha. Aqui eu uso um rolo para me auxiliar. Para abrir o orifício, para eu colocar a bolinha, eu uso meia bolinha, tá bom? A parte reta eu coloco para baixo e a parte redonda eu deixo para cima para ser o crânio da minha pecinha. Aqui vocês alisam, colocando sempre muito amor e muito carinho. Esse detalhe, esse amor faz toda a diferença no final da peça. Dá aquela alisadinha, até vocês verem que ficou bem lisinho, sem rachadura, sem marcação, tá bom? Nesse calor não deixa a massa também exposta, porque senão vai perder toda a massa. Tem que deixar ela tampadinha aqui debaixo do nosso potinho enquanto isso. Aqui na hora de alisar eu uso essa parte da mão, que é para não marcar com as minhas digitais. Dá aquela balançadinha no molde pra gente desenformar. O narizinho, ele tá na parte de baixo, então eu vou desenformar pela parte de baixo, tá bom? E olha como sai perfeito, perfeito. O narizinho, a gente dá só uma alisadinha. Se precisar de você tirar uma rebarba, vem com um rolinho, até o cabo de uma esteca mesmo você tira ali. Dá uma alisadinha ali na borda, se você vê que vai ser necessário. O molde, ele é bem fundinho, bem gordinho, sai uma peça linda. Aí alisa bem direitinho. Aqui na parte da frente, se você dá uma amassadinha, se querer dar aquela ajeitadinha, com uma estequinha também de agulha, dá uma fundadinha. Essa parte aqui a gente vem com a esteca de faquinha e faz aqui o cortezinho que tem no narizinho do coelhinho. Pega ali bem no centro, dá uma fundadinha para dentro da boquinha mesmo, que tinha uma sujeirinha na minha esteca. Dá uma fundadinha que entra lá para dentro da boquinha para ficar bem natural, bem bonitinho. Pega a esteca de agulha, dá uma ajeitadinha, porque às vezes a gente vai mexendo na peça e acaba dando uma amassadinha. Então dá aquela ajeitadinha com uma esteca de agulha ou uma esteca daquela de borrachinha, né? E vai dando uma ajeitadinha para que fique bem fofinha essa peça. Ficou tão linda essa peça. Eu tô apaixonada por essa peça. Tô encantada. Aqui a gente já vai colocar os olhinhos. Eu gosto de fazer uma marcação para eu colocar bem direitinho, sempre levando as proporções, né? Eu passo um pouquinho de cola e já coloco o olhinho. Vou deixar na descrição aqui, tá bom? O tamanho do olhinho e qual é o modelo. É lá do site da Fabi. Vou deixar tudo na descrição para vocês não terem nenhuma dúvida. Já deixo o meu cupom também já na descrição para você ter um desconto lá no site. E dá aquela ajeitadinha. Quando eu vou afundar o olhinho, eu gosto de utilizar uma estequinha que eu mesmo improvisei. Uma estequinha que eu tinha mais velhinha, então eu cortei a pontinha dela para ela ficar reta. Então, me adaptei bastante com essa ferramenta para afundar o olhinho e não escorregar, sabe? Dá uma afundadinha para quando a massa secar não estufar seu olhinho para fora. Afunda bem direitinho, olha como já ficou lindo. Agora a gente já vai fazer as orelhinhas. Aqui para cada orelha eu vou utilizar 6,5 gramas, tá bom? Para cada orelhinha. Eu já deixei até uma já pronta. Vou fazer a outra aqui com vocês. Faz um rolinho. E a pontinha de cima, mais gordinha, eu vou fazer uma leve pontinha. Então, não vai ficar uma coxinha mesmo. Vai ter ponta nas duas extremidades. Porém, uma vai ser uma pontinha mais curtinha, mais gordinha. Tá vendo como que ficou? Dá uma achatadinha nessa orelha. E aí, eu venho com o cabo da esteca mesmo e faço a marcação aqui no meio. Pra ficar bem fofinho. Olha que bonitinho que ficou. Aqui, a gente dá uma ajeitadinha. A outra já tá aqui prontinha, tá vendo? Eu só vou cortar
na parte de baixo pra gente fazer um encaixe bem perfeito na cabecinha. A gente pode também dar movimento para essa orelha, né? Pode fazer as duas dobradas, as duas em pé. Aqui eu vou fazer apenas uma dobradinha e a outra eu vou deixar em pezinha. E a gente deixa essa orelhinha secar. Essa orelhinha vocês podem fazer até com um dia de antecedência, tá bom? Dá uma marcaçãozinha aqui, olha, para dar um movimento, uma graça. E deixa secar, tá? Se você deixar secar muito, você deixa o araminho antes e deixa secando. Agora a gente já vai preparar a tampa do nosso pote. Ela é uma tampa de acrílico. E aí, antes de eu colocar a massa, eu vou passar uma lixa, pode ser um estilete, só pra gente dar uma aderência nessa tampa e a massa grudar e não correr o risco de soltar, tá bom? Então, dá uma arranhada com alguma coisa, uma tesoura, qualquer coisa, para formar essa aderência na nossa tampa. E aí a gente vai utilizar a cola branca, simplesmente cola branca. Se você achar que o seu potinho ele tá com sujeira, gordura, você passa um paninho com álcool, um algodão com álcool, para tirar qualquer gordurinha que possa haver na sua peça, tá bom? E aí aqui a gente passa cola branca mesmo. É uma cola de boa qualidade e uma cola grossa também. Não coloco uma cola muito ralinha, não. A minha aqui até deu entupiu um pouquinho. Porque ela tá bem grossinha. Eu gosto de usar ela assim bem grossa, porque ela dá uma boa aderência quando ela tá grossa, sabe? E aí vocês... Olha, ainda não desentupiu. Desentupi ela aqui e voltei. Passa a cola, uma camadinha bem generosa. Aqui eu uso o meu vidrinho de esmalte só para espalhar essa cola. E passa só na parte de cima por enquanto, tá bom? Somente na parte de cima, não deixa nenhuma partezinha sem cola. Deixa bem espalhadinho. A minha massa, eu tô utilizando uma massa pele morena, coloquei um pouquinho de branco para ela ficar um pouco mais clara. E eu abro ela mais ou menos grossinha, olha só. Não fica muito fina, tá bom? E colo aqui na minha tampa, somente na parte de cima. Dou uma alisadinha, uma apertadinha para eu ver que ela ficou bem coladinha. Aí eu posso até descer ela levemente para as bordas, só para ela dar uma boa colagem mesmo. Mas essa parte é só na superfície. E aí essa parte que sobrou, a gente corta com uma tesoura. Essa partezinha toda que sobrou. Não precisa cortar muito rente a tampa. Deixa uma partezinha sobrando, tá bom? Que vai facilitar muito no acabamento. Então, não corta muito rente na tampa. Deixa a bordazinha sobrando. Essa minha tesoura tá dando uma leve marcadinha, mas a gente depois alisa com uma ferramentazinha. Olha, fica ótimo. A gente dá uma alisadinha com essa ferramenta. Comprei lá no site da Fabi também. E a lateral, ela tem que ficar bem grudadinha pra gente já ir pra segunda parte, tá bom? Bem grudadinha, se precisar passa um rolinho pra dar uma colada, ficar bem coladinho. Ali acabou saindo um pouquinho mais, a gente corta mais um pouquinho. Não rente a tampa, mas a gente tira um pouquinho do excesso pra facilitar a segunda parte. E dá uma alisadinha novamente, para ficar um acabamento bem bonitinho, não ficar nada alto relevo, meio que grosseiro, tá bom? Olha como que ficou bonitinha. A lateral, como que ela ficou bem rente, olha. A partezinha que ela desce, ela ficou bem rente na lateral da tampa, tá vendo? Aquela pequena bordinha que a gente deixou sobrando. E aí eu venho com essa estecazinha aqui, olha. E a gente vai fazer aqui o miolo de um tronquinho de árvore. De forma manual mesmo,
vai girando a tampa para te facilitar e vai fazendo a textura. Como é uma textura de árvore, não tem problema se a sua massa tiver um pouquinho mais ressecada. A minha que ela tá bem ressecada por conta do calor. Eu ainda tô com o ventilador ligado, então ela tá secando muito rápido. Mas como é madeira, não tem problema. Dá essa leve textura de ressecada. Fica até mais bonito, fica mais rústico, né? É um rústico delicado. Vai girando até o finalzinho, tá vendo? E aí essa parte aqui a gente vai deixar secar, tá bom? Agora a gente vai abrir um rolinho na mesma cor da massinha que a gente usou. A gente mede um pouquinho ali pra ver se tá tudo ok. Principalmente na largura, né? Pra na hora que você pôr na lateral não ficar fina e aparecendo parte da sua tampa. E aqui a gente vai abrir também não muito fino. Vamos deixar aí um pouquinho grosso, não muita coisa, mas um pouquinho, tá bom? Pode deixar aí com uns 4 milímetros até uns 5 milímetros, para quando a gente fazer a nossa textura, não correr o risco de rasgar. Então pode fazer uns 4 a 5 milímetros de espessura, tá bom? Tanto a parte que a gente colocou em cima quanto essa lateral aqui da tampa. Agora a gente também vai passar cola branca na lateral dessa tampa, camadinha bem generosa, daquela cola bem grossinha. Usa um pincel, aqui eu uso o meu vidrinho de esmalte mesmo. E não deixa nenhuma partezinha sem cola. Espalha bem essa cola nessa lateral todinha da nossa tampa. Que assim a gente consegue fazer uma colagem perfeita da massa na nossa tampinha. Vai ficar bem bonitinho. Espalha bem essa cola. Aí a gente já vem colando a tirinha que a gente fez aqui, deixando uma partezinha para baixo. Não precisa deixar muito, mas deixa uma partezinha para baixo. E na parte de cima, não precisa deixar muito rente para quando ela encolher, ela não perder um pouquinho a aparência de tronquinho mesmo, né? Então deixa sobrar um pouquinho para cima e também um pouquinho para baixo, que para baixo é onde a gente vai puxar para dentro da tampa, tá bom? Une aqui e corta com uma tesoura mesmo. Dá uma cortadinha com a tesoura mesmo. Por ser uma madeira, isso acaba facilitando muito o trabalho, né, final, que não exige tanto alisamento, porque já vai uma textura em cima. Mas caso você vai fazer de outra cor, dá uma alisadinha bem direitinho para ficar bem bonitinho, tá bom? A parte de baixo aqui, olha, vocês jogam para dentro da tampa, tá bom? Se precisar, passa o rolinho para ajudar. E aí joga essa partezinha para dentro da tampa e não tira agora essa partezinha, deixa dar uma ressecada aí de um dia pro outro. E aí só depois que vocês cortam com o estilete, tá bom? Porque como é uma tampa em acrílico, se você tirar toda a rebarba agora, quando ela secar, ela tende a encolher e aparecer a beiradinha da sua tampa. Então, deixa essa beiradinha para vocês retirarem pelo menos um dia depois. Principalmente se tiver um clima mais quente igual tá aqui, então no outro dia dá para estar retirando, tá bom? E aqui, olha, a gente já vai fazer a nossa textura com o papel laminado. Eu dei uma amassada nesse papel e a gente vai apertando esse papel, formando ali mesmo, olha, a textura de madeira. Olha, ficando uma textura rústica de madeira. E vai aí a gosto, tá?
eu marquei bastante, que eu achei bem bonitinho, bem marcadinho. Então você vai ali olhando aonde que fica melhor, aonde que você quer marcar, a profundidade, se você quer mais forte essa textura ou menos forte, aí vai do seu gosto, tá? E pode até fazer umas ranhaduras com uma estequinha, olha, abrindo um pouquinho, sabe? E aí depois vem com o papel novamente e texturiza aí aonde você abriu, para ficar mesmo uma aparência de tronco de madeira mesmo. Fica bem lindo o efeito final, fica muito lindo. Vai marcando aí segundo o seu gosto. Pode fazer aqui na parte de cima também umas marcaçãozinhas, umas marcação bem levinha, mas quando a massa seca já aparece, sabe? Então, umas fissurinhas, não sei se é esse nome que se diz. Se não for, vocês me falem aí nos comentários. Mas vai marcando aí para dar aquela textura de tronquinho mesmo, sabe? Deixando a sua criatividade fluir. Nós somos criativas. É só a gente deixar essa criatividade aflorar. Marca mais. Sempre que vocês fazer aí uma fissurinha, marca com o papelzinho para não perder, tá vendo? E aí deixa secar. De um dia para o outro, pelo menos, vocês deixam essa partezinha secar pra gente dar um acabamento bem bonitinho. Agora a gente já vai pro corpinho. E para o corpinho, a gente vai usar o barrigudinho sentado. Faz uma coxinha com a pontinha e já coloca na massa. Quem me acompanha já sabe que eu gosto de colocar muita massa no molde. Isso me possibilita rasgar essa massa e assim eu consigo tirar qualquer rachadura, qualquer imperfeição, porque eu tenho um excessozinho de massa para trabalhar. Então eu gosto de colocar uma quantidade maior de massa. E nesse caso aqui, a gente também não vai fazer uma peça reta embaixo. A gente vai deixar uma leve protuberância de massa para cima, sabe? Não vamos deixar ela totalmente retinha. Mas é coisa pouca, tá bom? Dá aquela alisadinha, aquela ajeitadinha para ficar bem bonitinho, bem fofinho o nosso coelhinho. E esse molde também, ele é perfeito. Esses moldes dá para fazer todos os bichinhos. Eles são moldes universais. A gente pode fazer todos os bichinhos com eles. Ficam lindos e o tamanho fica ideal, tanto para lembrancinha quanto para peças maiores, para colocar em Nutella e até em caixas de luxo, tamanho 8x8, vai ficar lindo. Aqui eu faço um furinho para não estufar depois. Tá vendo que eu deixei levemente uma protuberância, bem pouca, só para ele ficar mais gordinho de baixo. E tira pelo corpinho, tá bom? E olha como que já sai perfeitinho. Aqui eu venho com o cabinho de uma esteca mesmo e dou uma alisadinha nas bordas, só para tirar alguma rebarba que possa haver. Tá no pezinho, de dar uma arredondadinha, um carinho. E a gente vai fazer umas dobrinhas nele, para ele ficar também bem gorduchinho, bem bonitinho. Aqui para fazer as dobrinhas, eu vou utilizar uma estequinha de faquinha. Eu venho aqui na perninha, do lado de dentro. Faço aqui na cinturinha também, para ele ficar bem gorduchinho. Faço na perninha do lado de fora. Coloca aquele carinho. Aqui a gente também marca os dedinhos do nosso coelhinho. Com essa esteca de faquinha, eu marco os dedinhos. Posso também fazer um leve furinho aqui no pezinho, para ficar um pezinho bem fofinho, aquele coelhinho bem gorduchinho. Marco aqui o orifício onde eu vou pôr o pescoço. E a gente deixa esse corpinho secar, tá bom?
Agora a gente já vai fazer os cílios. Para fazer os cílios eu uso tinta acrílica. Ela bem ralinha com água. Se ela tiver grossa, também é muito difícil fazer. Cílios é uma questão de técnica, de treino, de faz, desmancha. Cílios é paciência e muito treino. Mas o principal é um pincel bem fino e a tinta acrílica, tá bom? E fosca, o ideal seria fosca. Aqui eu usei a tinta marrom e eu já faço os cílios e também faço as sobrancelhas também com essa mesma tinta. Sempre com muito carinho. Se errar, tira. Se errar de novo, tira. E quanto mais a gente fizer, mais treinada a gente fica. Para os bracinhos, eu vou utilizar os bracinhos do molde Bichinhos Luxo, tá bom? Que ele vem junto com a cabecinha. Eu vou utilizar esses bracinhos. Como o nosso coelhinho, ele vai segurando uma flor, então a gente vai dar eu vou tirar do molde e vou dar uma enroladinha nele para ele dar uma leve espichadinha, para que ele se adapte melhor, que é o nosso projeto de hoje, tá bom? Tira aqui a rebaba com um cabo de um pincel e aí se a gente rola para ele dar uma leve espichadinha. Bem pouca coisa. E aqui a gente marca o centro dele para ele dobrar um pouquinho, né? Dar aquela encurvadinha. Você pode usar uma esteca de agulha ou você pode usar o seu dedinho mesmo para fazer, se você achar melhor. Marca aqui também com uma esteca para também dar aquela ruguinha de gordurinha, né? Para ele ficar bem fofinho, bem gordinho. Marca os dedinhos também. E o nosso bracinho eu já deixei um pronto. Olha, já deixei um pronto e fiz o outro com vocês. Ficou assim o nosso bracinho. Para colar esse bracinho eu vou usar cola branca mesmo. Sempre gosto de usar uma cola mais grossinha. Como aqui eu tô fazendo, né, tudo aqui junto com vocês, eu vou pôr um pouquinho de Tec Bond. Mas para você que vai fazer aí com mais tempo, não precisa nem de Tec Bond, tá bom? Mas caso você queira utilizar uma cola instantânea, eu tô utilizando essa da Rende Cola, que você encontra também lá no site da Fabi. Essa cola, ela é excelente. Foi uma das melhores que eu já usei até hoje. E aqui a gente cola o outro bracinho também. Põe um pouquinho da instantânea. Caso você queira, caso não, só a cola branca já é o suficiente, tá bom? E aqui a gente vai utilizar um pedacinho de papel higiênico pra gente dar movimento para o nosso bracinho. Para eles não caírem, né, e perder um pouquinho da forma, até porque esse daqui eu quero ele um pouquinho mais para cima, que é onde ele vai segurar a florzinha, tá bom? A gente já vai agora pro final da nossa cabecinha. As orelhinhas já estão secas. Caso você não tenha colocado ainda o arame, já coloca o araminho agora, que é para dar uma estruturada melhor nessa cabecinha, tá? Não correr o risco de soltar, principalmente no envio, né? Então, o araminho sempre dá uma melhor estruturada, como se fosse ali o esqueleto da peça, né? Aqui eu vou centralizar mais ou menos aonde eu vou fazer os furos na cabecinha. E aí eu venho com um furadorzinho ou um palitinho de dente também e marco ali, faço um furo aonde eu vou colocar as minhas orelhinhas, aonde eu vou introduzir o arame das minhas orelhinhas. Tá vendo? Vai ficar bem fofinho. Então sempre centraliza antes para não correr o risco de errar. Aqui eu já coloco os araminhos ali nos furinhos que eu fiz. E vou colar essas orelhinhas com cola branca. No meu caso, também eu vou utilizar um pouquinho de instantânea
porque eu quero mais agilidade aqui para eu terminar o vídeo, mas você pode passar somente cola branca, tá bom? Eu vou passar para eu ter um pouquinho mais de secar mais rápido aqui para eu concluir o vídeo com vocês. E a gente já coloca no araminho que a gente colocou na cabecinha, tá bom? Olha, coloca com cuidado para não varar o arame nem na frente nem atrás. Segura um pouquinho, que essa instantânea ela precisa, né, de segurar um pouquinho para ela ter uma boa colagem. Coloca ali com muito cuidado, muito carinho, segura um pouquinho e prontinho. Já tá ficando muito lindo o nosso coelhinho. Olha que fofinho. Agora a gente vai colocar uma coroinha de flores. Aqui eu vou utilizar esse ejetor para eu fazer essas flores. Vou texturizar ela também. Aqui eu coloquei 2 tamanhozinhos para dar um contraste, sabe? E a gente vai utilizar esse texturizador para texturizar essa flor para ficar bem graciosa, bem linda. Todos esses também encontram lá no site da Fabi, tá bom? Texturizador, os ejetores de flores. Lá no site da Fabi tem vários modelos de flores lindas que você pode compor aí muitos trabalhos. Aqui eu vou utilizar também a cola branca para colar as florzinhas. Eu vou colocar, como é uma coroinha, eu não vou colocar muito lá no topinho, perto da orelhinha, não. Vou colocar um pouquinho mais na testa. Coloco uma bem na frente. Uso uma estequinha pra gente apertar essa florzinha, ela não soltar, né? E vou colocando as outras do lado. Compondo aí um arco de flores. Então, você pode utilizar outros modelinhos também de flores, e vai colando as flores e formando o arco e apertando no centro com uma estequinha mais fina, tá bom? A gente forma aí todo o arco dessas flores. Vamos também fazer um sombreamento nessas flores também, para dar mais vida para elas. E olha como que já vai ficando lindo o nosso coelhinho, a nossa coelhinha, né? Olha que fofa, gracinha. Aqui eu deixo ela dar uma leve ressecada. E enquanto ela vai ressecando ali, eu vou colocando umas folhas verdinhas. Eu faço só umas coxinhas mesmo. Passei um pouquinho de cola aqui. Eu ponho a coxinha e com essa esteca de faquinha, eu só aperto e já dou formato ali na folha. Esse tipo de folha ela é muito prática, muito rápida, pra gente tá tendo mais agilidade no processo. Nesse caso aqui, eu quero ela bem pequenininha, então eu gosto de fazer assim, só uma coxinha, colo a coxinha e marco com a faquinha. E fica muito fofinho. Olha como que tá ficando. Lindo, espera até o final para vocês verem essa peça, que linda que ela ficou. Olha que gracinha. Enquanto a gente vai colando as folhas, as flores já vão dando uma ressecada pra gente tá fazendo o sombreamento, tá bom? Se aí tiver muito frio, você pode deixar ela ressecar um pouquinho mais ou de repente colocar numa estufa, porque se você fizer o sombreamento nela muito mole, pode manchar toda e não ficar um trabalho muito bacana. Espalha aí a gosto aí as folhas do jeito que você quer, para ficar bem bonitinha. Olha que lindinha. E aí agora a gente já faz o sombreamento. Aqui eu tô utilizando um giz pastel com um pincel bem fininho, mas já tô aqui sonhando com a minha caixinha que vai chegar da Fabi, com as cores novas que eu comprei de sombras, cada uma mais linda que a outra. Já tô ansiosa para as minhas chegarem.
para eu já usar. E aí vocês fazem aqui esse sombreamento. Olha, gracinha que ficou. E aí eu vou colocar miolinho, eu vou colocar de miçanguinha. Coloco a cola branca também. Coloco bem ali no centro das florzinhas. Caso vocês queiram deixar só na sombra, sem colocar miolinho, fica lindo também. Aqui eu utilizei uma miçanguinha bem pequenininha para ficar bem delicadinho, bem discreto. E coloco a cola branca e eu achato com aquela ferramentazinha que eu também coloco os olhinhos. Eu amei essa ferramenta aqui que eu dei essa improvisada. Ela me ajuda muito. Então, vocês podem colocar ou não miçanguinha ou, de repente, também miolinho de massa, né? Que também fica muito lindo. Miolinho amarelinho. E passo já, aproveito que eu já tô fazendo o sombreamento nas flores, já passo um blushzinho na bochechinha. Gosto de passar também na testa. E aqui na nossa orelhinha, eu optei por não colocar aquela massinha rosa na orelhinha, porque eu vou fazer sombreado, porque eu acho que fica bem delicado, eu acho que fica bem mais delicadinho do que quando a gente coloca uma massinha. Então, com um pincelzinho bem macio, a gente faz o sombreamento somente ali naquela cavidade da orelhinha, com uma cor rosinha. Eu acho que fica um trabalho muito delicado quando a gente faz só com a sombra, só o sombreamento. Fica muito lindo. Aqui a gente já coloca também o narizinho, que eu vou fazer o narizinho rosinha bem clarinho também. Já até deixei ele prontinho ali, mas é um narizinho bem pequenininho, em formato de triângulozinho que vocês colocam. Não tem nem como pesar, porque é bem pequenininho. E faço também um sombreamento dentro da boquinha. Dentro da boquinha, nessa partezinha que a gente marcou o narizinho no meio, a gente também passa uma sombrinha, fica muito fofo. Ah, também vou passar nas dobrinhas que a gente fez e nos dedinhos. Eu também passo o giz pastel também, para ficar bem fofinho. Sombreamento é aquele negócio, depois que você começa, você não consegue voltar mais. Tudo tem que ter um sombreamento. Uma peça sem sombreamento, eu já não consigo mais. Tem que ter um sombreamento. E aqui todas as partes que a gente marcou a ruguinha, que a gente marcou as dobrinhas, a gente passa o giz pastel com um pincel mais fininho. Um pincel mais filete, um pincel mais fininho, que é para ficar somente dentro da marcação que a gente fez, tá bom? Quando chegar a minha caixa de sombras, vou mostrar para vocês que lindas que elas são. Eu tô doida para elas chegarem. Aqui eu passo também nos ombrinhos. Passo uma sombra também ali nos ombrinhos, no cotovelo. Todas as partezinhas que vocês marcarem e que tiver junção de corpo, vocês podem fazer o sombreamento. Fica muito delicado, muito bonitinho. Olha que fofinho que já tá ficando. Nossa peça já tá quase no final. Aqui eu coloco também um rabinho do coelhinho. Eu dou uma passadinha ali com uma esteca de bolear, só pra gente conseguir fazer um encaixe bem perfeito ali no corpinho, tá vendo? A gente dá uma leve boleada, boleia um pouquinho o rabinho pra encaixar. Aqui eu fiz uma rosa, que é aqui o nosso coelhinho, a nossa coelhinha vai estar segurando. Olha que lindinha. E como essa rosa, ela ficou um pouquinho mais pesadinha, como que a gente vai fazer esse coelhinho segurar essa rosa? Eu furei na barriguinha, debaixo do bracinho. Eu furei com
a ferramentinha ali de fazer um furo. Passei cola branca, um pouquinho de instantânea aqui na pontinha da nossa flor. E aí eu vou introduzir no buraquinho que eu fiz na barriguinha, mas que fique escondido atrás do bracinho, tá bom? Vai ser como se ela estivesse segurando a flor, porém, na verdade, ela tá dentro do buraquinho na barriguinha. Vocês podem utilizar uma flor artificial, que fica mais leve, ou fazer outro tipo de flor, de repente uma margarida, um girassol, vai ficar um encanto. Aqui eu optei por fazer uma rosa, porque eu e rosas é uma paixão, eu amo rosas. Aqui eu vou fazer o pescocinho, eu deixei, o orifício do pescocinho, então agora eu coloco cola branca, uma coxinha de massa bem pequenininha que eu dou uma apertadinha e corto o excesso com a tesourinha. Passo aqui, vazou um pouquinho da cola, eu tiro com o cotonete para não ficar brilhante ali o local, né? Passo um pouquinho de cola branca. E aqui, a nossa cabecinha, eu coloquei um arame, mas como eu quero a minha coelhinha de cabecinha de lado, então esse arame eu não vou deixar ele reto, eu vou deixar ele curvadinho. Então, você vira o arame para um lado que você queira ou deixa reto. Coloquei um pouquinho de Tec Bond para me acelerar aqui a secagem. E já encaixo e aperto e seguro a cabecinha no corpinho. Dou uma ajeitadinha ali para ela ficar na posição que eu quero, que é a cabecinha de ladinho. E deixo dar uma ressecada. Agora a gente já vai finalizar nossa tampa, que eu também vou fazer algumas sombras na tampa com uma sombra aí amarronzada, uma cor amarronzada, tá bom? A gente vai fazer um sombreamento, não nessa tampa toda, para ela não ficar muito rústica, mas só em alguns pontos. Tá bom? Sempre utilizando um pincel bem macio. Você também pode utilizar tinta mais aguadinha e depois tirar o excesso com um lenço umedecido também. Mas eu acho mais prático os pós. Só em alguns pontos, tá? Não vamos fazer nessa tampa toda. Em algumas partes aqui em cima, em algumas partes também na lateral. Só em alguns pontos aí que você olhar e o teu bom gosto falar, aqui vai ficar legal. Aqui vai ficar delicado. Vou deixar uma peça bem delicadinha, olha, aqui na lateral. Em algumas fissuras, em algumas marquinhas. Tá vendo? Tudo bem delicadinho. Bem bonitinho. A gente vai fazer as nossas sombras para ficar uma peça bem detalhada. Quanto mais detalhe tem uma peça, mais valorizada essa peça é. Aí a gente já pode tirar com o estilete bem amoladinho a sobra que ficou para a parte de dentro dessa tampa, tá bom? Mas usa um estilete bem amoladinho para ele não danificar o restante da nossa tampa, tá bom? Aqui eu já vou para fazer a cordinha que a gente já tinha deixado separado, que é uma cordinha de cetim ou um rabo de rato. E eu vou utilizar aqui algumas pedras que eu tenho aqui, essa pedrinha craquelada, e para dar um acabamento eu vou colocar essa partezinha de cima douradinha, e aí eu vou inserir nessa minha pedrinha e vou dar um nozinho bem pequeno e bem apertadinho. Essas pedrarias, tem muita pedraria linda lá na Fabi também, no site da Fabi Rodrigues, muita pedraria linda.
Aqui a gente corta o excesso. Depois que a gente deu o nozinho, a gente corta o excesso. Olha como que ficou. Gracinha. Vocês colocam aí uma pedraria que combina, né, com o tema. A outra ponta eu vou dar 2 nós. Também bem apertadinho, mas para que eles fiquem um nó mais gordinho. Corto o excesso que ficou. E esse nozinho a gente vai colocar naquele orifício que a gente fez na nossa cenourinha. Eu ponho cola branca, tiro um pouquinho do excesso para não borrar quando a gente colocar. Ponho um pouquinho também de cola instantânea nesse orifício para facilitar a colagem. E aí a gente vai colar um nozinho dentro desse orifício. Aí eu posso aqui colocar com um palitinho de dente ou com uma esteca, alguma coisa. Eu vou introduzir bem lá no fundo esse nozinho. E vai ficar a nossa cordinha. Numa pontinha vai ter a cenourinha, na outra pontinha vai ter a pedraria. E esse modelinho dá para fazer aí várias outras. Pode colocar morango, pode colocar uma flor. O que a sua criatividade mandar e o que tiver aí no seu planejamento da sua peça. Aqui eu já vou fazer um lacinho. Eu fiz 2 nós para depois eu fazer o laço, tá? Para dar uma estruturadinha. Porque aqui a cenourinha ela é um pouquinho pesadinha, então a gente dá 2 nós e depois a gente faz o laço, tá bom? Olha só como que ficou fofinho a nossa peça. Centraliza bem o lacinho para ficar bem bonitinho. Olha só que fofo que ficou. Agora a gente já vem colando a nossa coelhinha. Vou passar cola branca, bem grossinha, um pouquinho da cola instantânea. E aí você centraliza. E olha que peça linda que ficou, uma peça muito vendável, uma peça utilitária, principalmente para essa época do ano. E se você colocar bombonzinhos e docinhos para você fazer a apresentação, tenho certeza que você vai vender muito. Já me conta o que você achou dessa nossa peça de hoje. Lembrando que todos os materiais estão na descrição desse vídeo com o meu cupom para descontos lá no site. E nos vemos até a próxima.